Você já teve a sensação de que algo dentro de você mudou, mas não consegue explicar exatamente quando isso aconteceu? Você continua fazendo suas atividades, conversando com as mesmas pessoas e vivendo a rotina de sempre, porém algumas coisas começam a ter um peso diferente. Aquilo que antes prendia sua atenção já não parece tão importante. Certas preocupações deixam de controlar seus pensamentos e novas perguntas começam a aparecer. Isso acontece porque mudanças profundas geralmente começam primeiro na forma como pensamos, sentimos e enxergamos o mundo antes de aparecerem nas nossas atitudes. Estudos sobre comportamento humano mostram que nossas prioridades e valores podem mudar conforme acumulamos experiências e aprendizados, fazendo com que a nossa maneira de tomar decisões também mude. O primeiro sinal dessa transformação é perceber que a sua atenção está mudando de lugar. E quando sua atenção muda, muitas vezes a sua vida começa a seguir uma nova direção. Quando essa mudança interna começa, uma das primeiras coisas que você pode perceber é que algumas antigas distrações deixam de controlar tanto sua mente. Situações que antes tiravam sua paz, a necessidade de agradar todo mundo ou a vontade de provar seu valor começam a perder espaço. Isso não significa que você ficou frio ou que deixou de se importar, mas sim que sua atenção começou a ser direcionada para coisas mais importantes. A psicologia explica que nossas prioridades mudam conforme desenvolvemos novos valores e adquirimos experiências, e isso influencia diretamente no que consideramos importante. Muitas vezes, uma pessoa passa anos perseguindo objetivos apenas porque acreditava que precisava deles para se sentir completa, até perceber que algumas dessas buscas não combinam mais com quem ela está se tornando. Essa fase pode ser estranha, porque você sente que algo está diferente, mas ainda não sabe exatamente qual será o próximo passo. E é justamente nesse momento que surge outro sinal importante: o desconforto de perceber que a antiga fase da sua vida já não combina mais com você. Quando as antigas formas de pensar começam a perder força, é comum surgir uma sensação difícil de explicar. Você pode olhar para a sua vida e perceber que nada está necessariamente errado, mas ainda assim existe uma vontade de mudar alguma coisa. Esse desconforto muitas vezes aparece porque você cresceu, mas sua realidade atual ainda não acompanhou essa mudança interna. Pesquisas sobre desenvolvimento humano mostram que períodos de transição costumam envolver dúvidas, porque o cérebro tenta se adaptar a novas prioridades e novas formas de enxergar a própria identidade. O problema é que muitas pessoas interpretam essa fase como fracasso ou falta de direção, quando na verdade ela pode ser um sinal de amadurecimento. É nesse período que você começa a questionar antigos padrões, hábitos e escolhas que antes pareciam normais. E quando você começa a entender melhor quem está se tornando, acontece outra mudança importante. Você deixa de depender tanto da aprovação dos outros para seguir seu próprio caminho. Quando você começa a confiar mais na sua própria percepção, a opinião das outras pessoas deixa de ter o mesmo controle sobre suas decisões. Isso não significa ignorar conselhos ou achar que você sempre está certo, mas entender que sua vida não pode depender da aprovação de todos ao redor. Parte do amadurecimento acontece quando você aprende a ouvir diferentes pontos de vista sem abandonar aquilo que acredita. Nesse processo, algo interessante também pode acontecer. Alguns sonhos antigos começam a perder força. Um objetivo que antes parecia essencial pode deixar de fazer sentido, não porque você falhou, mas porque você mudou. A forma como enxergamos sucesso e felicidade costuma evoluir com nossas experiências. Além disso, você começa a perceber que não precisa ter todas as respostas antes de agir. A vida tem muitas situações em que a clareza aparece depois do movimento, quando você começa a caminhar e entende melhor o caminho. E é nesse ponto que chegamos ao maior sinal dessa transformação.
perceber que a mudança já aconteceu dentro de você antes mesmo dos resultados aparecerem. Depois de passar por essas mudanças internas, você começa a perceber que a maior evidência de evolução não está apenas nas coisas que conseguiu conquistar, mas na pessoa que você se tornou durante o processo. Talvez você ainda não tenha alcançado todos os objetivos que imaginava, mas agora reage de uma maneira diferente aos problemas, pensa com mais calma e toma decisões com mais consciência. A psicologia do desenvolvimento pessoal mostra que mudanças duradouras acontecem quando novas formas de pensar começam a influenciar nossos comportamentos e, com o tempo, nossa identidade. A transformação real acontece nos momentos que ninguém vê. Quando você escolhe diferente, quando abandona hábitos que já não combinam com você e quando aprende a lidar com situações que antes pareciam impossíveis. Muitas vezes, esperamos por uma grande prova externa de que estamos mudando, mas o maior sinal é perceber que aquilo que antes controlava você já não tem o mesmo poder. Talvez a próxima fase da sua vida não esteja esperando para começar. Talvez ela já esteja sendo construída pelas mudanças que aconteceram dentro de você. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe qual desses sinais você mais percebeu na sua própria vida. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.